A nova diretriz técnica da Fórmula 1 vem justamente na intenção de fazer com que as equipes se tornem um pouco mais próximas nesse ano de 2022. E a Mercedes vai se aproveitar disso tudo. Na verdade, aparentemente ela está convencida que as mudanças trazidas pela FIA podem fazer com que ela tenha a oportunidade de vencer corridas inimagináveis até o fim do ano de 2022. Mas será mesmo que a FIA vem para beneficiar a Mercedes? Essas novas diretrizes técnicas podem mesmo mudar o jogo para a equipe alemã? Criar uma nova era de dominância para os frestes de prata? É sobre isso que nós vamos falar agora, na Hora do Piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos, e o que não falta na Fórmula 1 atual são polêmicas que acabam gerando discussões dentro das próprias equipes da categoria. Aparentemente, a última polêmica é justamente relacionada a como a Mercedes pode acabar levando esse ano de 2022 para frente. Aparentemente, a FIA acabou beneficiando a equipe alemã de algumas formas, principalmente através de diretivas técnicas. Sites com fontes confiáveis, inclusive, chegam a dizer que a FIA tinha a principal intenção de fazer a Mercedes retornar ao jogo da Fórmula 1, batalhando principalmente contra a Ferrari e Red Bull nesses próximos anos e até mesmo nessa segunda metade do ano de 2022 da categoria. A Mercedes se pronunciou e aparentemente essas novas diretivas técnicas podem sim acabar gerando o momento da virada para a equipe alemã. Momento esse que pode significar uma nova dominância da Mercedes sobre os outros times da Fórmula 1. É claro que eu já me aprofundei um pouco mais nessas novas diretivas técnicas do ano de 2022, as que ainda serão implementadas em outros vídeos aqui do canal que você tem o acesso tranquilamente através dos vídeos mesmo do Hora do Piloto. Mas para você não perder vídeos novos, é importante mais que você já se inscreva e ative o sininho. Mas enfim, vamos continuar falando sobre essas novas diretivas técnicas e o que a Mercedes tem falado sobre isso tudo. Quais vantagens a equipe alemã pode acabar gerando através dessas mudanças especificamente no regulamento da Fórmula 1. Segundo o site Planet F1, o que acontece realmente é que a Mercedes falou em algumas entrevistas que esperam que tanto Ferrari quanto Red Bull acabem perdendo entre 2 e 3 décimos com as novas diretivas técnicas da FIA. Diretivas essas ligadas principalmente a modificações no assoalho do carro. Como eu já falei, já disse muito sobre isso em outros vídeos aqui do canal, isso não é problema. Nunca é pouco trazer informações aqui para vocês. Mas o que nós sabemos basicamente é que esse assoalho tem a principal intenção de acabar limitando o quanto ele se desgasta. Algumas equipes utilizam ali algumas formas de flexibilizar esse assoalho, o que acabaria dando a oportunidade a elas de também conseguir ter um carro um pouco mais baixo, já que as limitações de desgaste ficariam um pouco mais flexíveis, vamos dizer assim, para essas equipes. Ferrari e Red Bull estão utilizando esses novos assoalhos, que serão proibidos a partir do próximo GP, o GP de Spa de Fórmula 1. E é justamente aí onde a Mercedes espera pegar as duas equipes do pulo do gato e se aproximarem muito tanto do F1 75 quanto do RB18, tendo a possibilidade, inclusive, de ultrapassar esses dois carros dentro da pista da Bélgica. A Mercedes vem reclamando de Ferrari e Red Bull desde o início do ano, com diversas situações, sejam elas porpoising ou agora também essa questão dos pisos flexíveis, vamos dizer assim. E ela reclamou várias vezes até que a FIA acatasse uma de suas reclamações. A reclamação acatada pela FIA, como nós pudemos ver nesse vídeo, foi do assoalho flexível. Claro que do porpoising também, mas a que mais fez diferença foi justamente dessa parte de baixo do carro. Ferrari e Red Bull imploraram para que a FIA não se envolvesse nessas questões, admitindo de certa forma que elas realmente estariam extraindo algum tipo de vantagem através desses assoalhos flexíveis. Eu sei que eu já expliquei em outros vídeos o porquê isso é algo polêmico, se é legal ou ilegal, mas vamos dar um palhinho aqui só para quem não viu os outros vídeos. Eu imagino que você já saiba dessa informação, mas vamos falar aqui rapidinho só para quem não viu e não sabe o que realmente está acontecendo. O que acontece basicamente é que o regulamento da Fórmula 1 diz que os assoalhos deveriam ser rígidos, isso fala no regulamento.
Mas rigidez é algo extremamente relativo. Qualquer tipo de material, seja ele o mais duro ou mais macio, tem um tipo de rigidez. Um tem mais facilidade e outro mais dificuldade, sendo que o material duro acaba se flexionando menos do que o macio. Mas é justamente entendendo essa brecha no regulamento que as equipes entenderam que era possível ter algum nível de flexibilidade no assoalho, já que rigidez completa não existe. E por isso, Ferrari e Red Bull criaram ali essa parte embaixo do carro um pouco mais flexível do que o normal, gerando essa grande vantagem no fim das contas. Mas a FIA, percebendo isso, normalizou a regra a partir do GP da Bélgica de Fórmula 1. Essa regra agora será assim com um tipo de limite de flexibilidade dos assoalhos, o que vai diminuir essa vantagem da Ferrari e Red Bull. Ou seja, nem Ferrari, nem Red Bull e nenhuma outra equipe do grid da Fórmula 1 tirava vantagem de forma ilegal. Na verdade, elas aproveitavam uma brecha que existia no regulamento da Fórmula 1. Agora, com a normalização, essa brecha não poderá mais ser aproveitada. Agora, por que a FIA se envolveu, sendo que realmente era uma brecha, uma área cinzenta do regulamento? Muitos dizem que a principal intenção da federação é justamente beneficiar a equipe Mercedes. Inclusive, diversos sites aí que trazem informações sobre a Fórmula 1 falam exatamente sobre isso. Mas será que é por aí? Será mesmo que é para beneficiar a Mercedes? Eu vou explicar o porquê a desculpa da FIA é muito melhor do que você pensa. O que muita gente não sabe, sai falando bobagem por aí, é que na verdade esses assoalhos têm uma limitação de altura justamente por conta de segurança. Ou seja, antigamente não havia limitações com relação a esses assoalhos da Fórmula 1. E dessa forma, muitas vezes o carro que estava na reta a uma velocidade muito alta, ou em curvas também com uma velocidade muito alta, acabava tendo problemas de estolar o carro. O que é stall? É justamente quando o carro está tão baixo no asfalto que ele chega a tocar nesse asfalto. Com isso, o ar que passa por baixo deixa de passar. A pressão que está acima do carro, que geralmente é alta pressão, acaba não tendo tanto diferencial com relação à parte de baixo do carro. Consequentemente, os pilotos naquela época acabavam perdendo facilmente o controle dos seus monopostos. Por uma questão de segurança, acabou-se implementando uma altura mínima dos carros para que isso não acontecesse mais. E justamente por conta disso que a FIA está se preocupando tanto com as limitações da altura do assoalho dos carros. Teoricamente, é uma justificativa de segurança. Se essa justificativa é boa ou não, isso já é outro assunto, mas é sim uma justificativa ligada à segurança dos pilotos. E aí que vem a parte mais interessante, que vem justamente sobre um cara que talvez tenha contato com o pessoal de dentro da Mercedes. Michael Schmidt, do Automotor und Sport, que se eu não me engano é um jornal alemão, acabou trazendo algumas informações sobre essa questão. E segundo ele, a Mercedes é só sorriso. O maxilar da Mercedes não suporta mais de tantos risos dentro da equipe alemã, porque aparentemente eles acreditam que Ferrari e Red Bull estarão perdendo entre 2 e 3 décimos justamente com essa nova diretiva técnica da FIA, que proíbe esses assoalhos flexíveis tanto no F175 quanto no RB18 e em qualquer outro carro da Fórmula 1. A Mercedes é só sorrisos, pois está convencida de que a Red Bull e Ferrari perderia 2 ou 3 décimos devido ao TD em Spa. Não tenho certeza disso, pois a Ferrari e a Red Bull estão um pouco relaxadas demais com o DT em Spa. E na minha opinião, isso realmente faz sentido o que Michael Schmidt disse. Ferrari e Red Bull, se elas estivessem extremamente tranquilas com isso tudo, não estivessem falando tanto com essa questão, eu até acreditaria que não existiria tanto problema assim para as duas equipes. Pelo menos Michael Schmidt diz que isso não está acontecendo, mas eu não sei exatamente onde que ele está vendo essas informações. Até porque eu, que tenho algumas informações sobre isso, percebo que sim, tanto Ferrari quanto Red Bull estão sim extremamente preocupadas com essas novas diretivas técnicas para a pista de Spa.
Red Bull, por exemplo, vem falando que é um lixo a Mercedes acusar o RB18 de estar andando constantemente fora das regras, ou pelo menos nessa área cinzenta do regulamento. Ou seja, ele nega que tenha qualquer tipo de irregularidade no seu RB18 de 2022. Já a Ferrari diz que a nova diretiva técnica, ou pelo menos a aplicação dela, não seria justa com relação ao regulamento da Fórmula 1 atual. Com isso tudo em mãos, ou pelo menos no pensamento, aparentemente as duas equipes sentem em si um certo incômodo com essas declarações, ou melhor dizendo, reclamações da Mercedes. O próprio Max Verstappen já se pronunciou sobre essa questão também, dizendo inclusive que não entende o porquê a Mercedes está indo contra esses assoalhos flexíveis, sendo que, segundo ele, ela é a equipe que mais tem assoalhos flexíveis na Fórmula 1. Ele disse basicamente isso, o que demonstra, na minha opinião, mais uma fragilidade. E talvez até mesmo Max Verstappen de alguma forma tenha admitido, obviamente de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, contornando o problema, que eles sim também utilizam os assoalhos flexíveis da Fórmula 1. No fim das contas, o que nós sabemos é que existem rumores fortes de que tanto Red Bull quanto Ferrari já se uniram algumas vezes no decorrer desse ano de 2022 com Ben Sulayem, ou melhor dizendo, Mohammed Ben Sulayem, que é justamente o atual presidente da FIA na Fórmula 1. E ele realmente foi nessas reuniões na intenção de discutir se essas novas diretivas técnicas relacionadas ao assoalho dos carros de 2022 deveriam realmente ser aplicadas nesse momento do campeonato. Aparentemente, Ferrari e Red Bull são completamente contra isso tudo, mas o Mohammed Ben Sulayem continua acreditando que elas devem ser aplicadas também por motivos de segurança dos pilotos, propositalmente colocando ali a Mercedes em uma vantagem indevida nesse campeonato de 2022. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu quero saber o que você pensa também. Na minha opinião sincera, eu não acho que a FIA está propositalmente colocando ali a Mercedes em uma vantagem indevida nesse campeonato de 2022. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu quero saber o que você pensa também. Na minha opinião sincera, eu não acho que a FIA está na intenção de beneficiar a Mercedes. Nós sabemos que no fim das contas o resultado é exatamente esse. Beneficia a Mercedes e também outros times que não têm utilizado estes assoalhos flexíveis. Mas eu não acho que a principal intenção da FIA seja justamente essa. Não acredito nessa possibilidade. Agora, segundo as declarações de Ferrari e Red Bull, parece que apesar de em algumas declarações isoladas ela não estar parecendo tão preocupada com isso tudo, a preocupação existe e ela também é bem grande. Parece que independente de qualquer coisa, tanto o F1 75 quanto o RB18 devem sim acabar perdendo em rendimento. E outra coisa, até poucos GPs atrás, a Mercedes realmente estava a 7, 8 décimos de distância dos dois carros, tanto da Red Bull quanto da Ferrari. Mas desde o último GP da Hungria, por exemplo, George Russell acabou comprovando que é possível sim fazer uma pole position utilizando o W13, o que pode também acabar gerando uma grande insegurança para essas duas equipes, que podem acabar perdendo recorrentemente para a equipe Mercedes nesse ano de 2022. Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E claro, deixa o seu like ou dislike e explique aqui embaixo o porquê da sua avaliação. Fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!